Olá, terça-feira, 26 de maio. O Nesp Notícias mostra o que precisa ser feito pelo Rio Batalha, que fornece água para metade dos bauruenses. O prefeito Rodrigo Agostinho fala das responsabilidades de Bauru e dos municípios de Agudos e Piratininga. Recuperação da mata ciliar do Batalha depende hoje de iniciativas dos próprios donos de terras. E na sessão da Câmara, vereadores aprovam a lei dos corredores comerciais e voltam a criticar a gestão do lixo. Os vereadores aprovaram ontem por unanimidade a lei dos corredores comerciais, que reclassifica mais de 1.400 quadras da cidade. A aprovação resolve o problema dos estabelecimentos comerciais localizados nessas ruas que estavam sem poder renovar o alvará de funcionamento. A maioria dos corredores tinha sido criada nas 2 últimas décadas, mas o Tribunal de Justiça revogou essa classificação porque ela foi feita de forma irregular, sem a realização de audiências públicas. Mesmo com a aprovação da lei agora, alguns casos de ruas específicas ficaram de fora e serão alvo de emendas. Elas vão ser agrupadas em uma nova lei que ainda vai ser votada. O vereador Marquinho da Diversidade explica que isso foi feito para evitar problemas futuros com o Ministério Público. Essas novas emendas, elas estão passando por um estudo técnico, já existe um grupo da Secretaria de Planejamento que já está fazendo o estudo dessas novas ruas que foram apontadas pelos senhores vereadores, porque essa é uma exigência do Ministério Público, que se faça esse estudo técnico para que se não instale nenhum corredor comercial e que venha a gente ter problema na sequência. E você viu aqui que na sessão da semana passada, os vereadores não aprovaram uma comissão especial de inquérito para apurar irregularidades na destinação do lixo da cidade. Mas o assunto voltou a ser tema de debate nesta segunda-feira. Não dá mais para a gente brincar. O vereador Lima Júnior voltou a cobrar da Prefeitura um plano de ação mais claro para resolver o problema do esgotamento do aterro sanitário. Até uma postagem em uma rede social chegou a ser alvo de críticas do parlamentar. Segundo Lima Júnior, o presidente do Partido Verde, Clodoaldo Gazeta, marido da atual secretária de Meio Ambiente, Lázara, teria sugerido que o município adotasse uma PPP, uma parceria público-privada. Assim, uma empresa do setor privado ficaria responsável pelo lixo e seria ressarcida pelo município a partir de um contrato de serviços prestados. O problema, de acordo com o vereador, seriam os custos dessa parceria. Para viabilizar isso, os empresários estão solicitando que o município tenha a taxa de lixo, que é a segurança que eles receberão pelo serviço prestado. Haja vista que o beneficiamento do lixo, por si só, o lixo não se paga. Então, há necessidade de pagar essa prestação de serviço feito por um particular. Lima Júnior ainda questionou o fato de a todo momento ser ventilada uma solução para o problema do lixo e nada ser definido pela Prefeitura. Uma hora é aterro privado, outra hora é aterro público, outra hora é PPP, outra hora é associação de catadores, né? Enfim, o que nós não podemos mais é brincar de administrar uma cidade de mais de 400 mil habitantes nesse formato que a atual administração vem fazendo no município de Bauru. O líder do governo na Câmara usou a tribuna para esclarecer as dúvidas e garantiu que a Prefeitura não tem intenção em estabelecer a parceria. O posicionamento oficial da Prefeitura é que se continua o trabalho para licenciamento dos 4 mil metros da área do aterro. Existe um trabalho da gente licenciar a área de 50 mil metros também ao lado do novo aterro e depois a área dos 39 alqueires. Então, essa linha que o prefeito vai continuar utilizando para que a gente possa utilizar essa área e em nenhum momento o prefeito se cogitou a possibilidade de uma PPP, como foi colocado pelo presidente do PV. Já Moisés Rossi falou sobre a necessidade do envio de um projeto de lei à Câmara para definir os bairros da cidade. Hoje não existe nenhuma regulamentação e os transtornos são grandes. O que acontece é que os órgãos
que trabalham na cidade, tipo IBGE, tipo Correio, tipo Corpo de Bombeiro, eles precisam de uma delimitação mais específica, onde todos trabalhem com o mesmo grupo de casas formando o bairro. E isso não existe na nossa cidade. Para o IBGE, o bairro começa e termina num lugar, para a Polícia Militar em outro, para o Correio em outro. Por quê? Porque o poder público da cidade ainda não se deu ao trabalho de subdividir a cidade em bairros. De acordo com Moisés, a iniciativa para a regulamentação partiu da própria população e uma audiência pública já foi feita para discutir o projeto. Tem um grupo de moradores que está fazendo isso, está trabalhando, nos procurou e está recolhendo assinaturas para tentar um projeto de lei de iniciativa popular para o abairramento da nossa cidade, e a gente está aí dando apoio, tentando fazer com que essa lei vire realidade. O vereador Roque Ferreira fez críticas à forma como a prefeitura concede áreas públicas a empresas e também como fiscaliza e cobra contrapartidas. Segundo ele, uma concessionária da cidade teria construído o prédio em uma área do município. Mesmo sem alvará, teria funcionado 2 anos sem sofrer qualquer fiscalização. Agora, depois de uma ação na justiça, a empresa foi interditada e negocia uma forma de ressarcir os cofres públicos. Isso é um desleixo no trato da coisa pública. Infelizmente, em Bauru, o executivo tem sido muito leniente com o uso e apropriação indevida de patrimônio público. Inclusive, o próprio executivo tem patrocinado a doação de patrimônio público para interesse privado. Sobre a concessão de uma área pública para uma empresa privada, no caso a concessionária Felivel, a assessoria de imprensa da Prefeitura diz que o governo não vai se pronunciar. Nossa equipe procurou a concessionária, mas não obteve resposta. Já em relação aos projetos, foi aprovada ontem também a proposta que prevê a aplicação de multa para quem for pego jogando lixo em vias públicas. No próximo bloco, a gente fala sobre a preservação do rio que abastece quase metade da população de Bauru. Você vai ver que o Fórum Pró Batalha tem um projeto de recuperação da mata ciliar do rio. Enquanto isso, donos das terras por onde passam os afluentes fazem o replantio por conta própria. Voltamos já já. Agora são 5h36. O Núcleo de Educação à Distância da Unesp está com 900 vagas abertas para o curso de graduação semipresencial em Pedagogia, voltado aos professores em exercício na educação infantil e no ensino fundamental, tanto de escolas públicas quanto de particulares. Mas é preciso correr, porque as inscrições vão até amanhã e devem ser feitas pelo site da VUNESP. A formação é gratuita e vai ser desenvolvida em 40 meses, com 60% de atividades à distância e 40% presenciais em São Paulo. O diploma vai qualificar o educador para os cargos de coordenador e diretor. O vestibular será no dia 21 de junho. No início deste mês, os prefeitos de Bauru, Agudos e Piratininga se reuniram para discutir ações conjuntas para preservar o Rio Batalha. Da nascente do rio até a captação são 22 quilômetros, só que apenas 7% desse curso está dentro dos limites do município de Bauru. A maior dificuldade é que o rio corta propriedades particulares e as ações de preservação dependem tanto do poder público quanto de iniciativas dos próprios donos das terras. Nós vamos ver o que deve e o que já é feito pelos afluentes que mantêm o Batalha vivo. Percorremos cerca de 20 quilômetros do centro de Bauru em direção à área rural de Agudos. A estrada segue lado a lado com os trilhos da ferrovia. Por aqui também é fácil encontrar gado solto. Essas duas características vão nos ajudar a entender por que os córregos que alimentam o Batalha estão ameaçados. Acompanhados do diretor do Fórum Pró Batalha, pedimos licença a um produtor rural, seu Simval, para conhecer um afluente que rasga a propriedade dele. A sobrevivência do Rio Batalha, que abastece quase metade da população de Bauru, depende de córregos como esse do Engenho Velho. Só que nas condições em que ele está hoje, por causa da erosão, ele acaba levando mais terra do que água para o rio. A erosão é o problema que mais ameaça a bacia hidrográfica do Batalha. Por isso, o Fórum tem um projeto pré-aprovado pelo governo do estado que busca reconstruir um ambiente favorável para a água correr sem interrupções, independentemente da época do ano.
O que a gente pretende fazer é um reflorestamento que possa dar estabilidade para essas áreas, né? Aqui, com a falta de mata ciliar e o aterro da ferrovia, drenou-se um volume de água muito grande para cá e acabou acarretando, com a falta de mata ciliar, acabou acarretando esse problema aqui que nós estamos vendo, né? A drenagem incorreta das águas da ferrovia é um agravante da erosão específico desta propriedade. Mas um problema comum às outras 10 áreas onde o Fórum pretende fazer o replantio da mata ciliar é o acesso do gado aos córregos. Para você iniciar um processo de recuperação de um afluente desse do Batalha, é necessário primeiramente fazer uma derivação da água desse afluente que abastece o gado dessa propriedade para fora da área de preservação permanente. Aí você tem a possibilidade de isolar essa área e entrar com um plantio de mudas nativas para segurar o solo. O trabalho de recuperação depende da negociação constante com os donos de terras. Nós fomos em busca de proprietários que não esperaram o poder público para agir. Partimos agora 15 quilômetros em direção à área rural de Piratininga. Chegamos à Fazenda São João, que abriga o Museu a Céu Aberto do Café. Aqui, a recuperação e a preservação da mata ciliar fazem parte da filosofia sustentável do local. Há 2 anos é feito um trabalho de reposição de espécies nativas na fazenda. Grande parte das mudas vem do viveiro local. Esse viveiro tem um porte pequeno, mas ainda assim ele sustenta, vamos dizer assim, cerca de 3 a 5 mil mudas ano em termos de produção. E isso, dependendo da sua área de recuperação, né, você tem que observar qual é o tamanho da área que você vai plantar, mas isso já daria cerca de 2, 3 hectares de área recuperada, né, 30 mil metros. A produção começa com sementes recolhidas nas terras da própria São João. Elas são semeadas em tanques de areia ou nas bandejas. Quando crescem, vão para tubetes e já quase prontas para o plantio, são postas em saquinhos. Essas aqui são figueiras, né, que são árvores tardias, num projeto de reflorestamento, numa mata, ela vai ficar uma árvore bem grande e ela é importante porque ela é uma frutífera, né? Então ela sustenta a avifauna e outros animais aí que gostam, apreciam essa fruta. Com 60 centímetros, um pouco maior que essa muda, a gente já teria condições de plantar mesmo no campo. 2 semanas antes de serem fincadas em definitivo na terra, vão para fora do viveiro. Sem controle da luz e irrigação, aprendem a viver num ambiente mais hostil. Daqui, seguem para o reflorestamento. Nós vamos ver aonde essas espécies vão parar. Pelo caminho, o Guilherme explica que eles já recuperaram 3 dos 10 hectares de mata ciliar da propriedade. A São João conta também com a ajuda de entidades que plantam aqui, para fazer compensação de carbono emitido no meio ambiente ou por causa de contrapartidas exigidas pelo município. Sem andar muito, já é possível notar os resultados. Uma das nascentes do córrego São João, um importante afluente do Rio Batalha, está aqui, preservada. Para a proteger, é preciso entender a dinâmica da natureza. Diferente daquele conceito de nascente, né, que nasce num olho d'água, no meio de uma rocha, a região de Bauru e muitas áreas de entorno de áreas muito arenosas, né, elas têm uma característica de nascente intermitente, que a gente chama. E aí você tem que preservar todo o caminho dela, para que você tenha todas as águas preservadas, né? Mais uma caminhada mata adentro e estamos num verdadeiro refúgio das águas. Esse ponto aqui do córrego São João é o resultado de várias nascentes que tem aqui na propriedade. Dá para ver que quando a mata ciliar é preservada, a água corre assim, constante, cristalina, num volume bom. E tudo isso graças ao trabalho de espécies como essa daqui, uma figueira de pelo menos 80 anos de idade. O trabalho para fechar a mata no entorno dos córregos precisa ser constante. A gente tem enriquecido, mesmo as áreas com mata ciliar preservada. A primeira ação é cercar do gado, a segunda é tentar enriquecer, melhorar essa floresta, essa mata no entorno dos córregos. Com as árvores plantadas, é hora de se retirar e deixar a natureza fazer a parte dela.
sobre este assunto, a Prefeitura se reuniu hoje com representantes da Secretaria de Agricultura Estadual. O objetivo foi discutir justamente o projeto para recuperar a mata ciliar do Rio Batalha. O município se comprometeu a fazer um levantamento das propriedades rurais que são ribeirinhas ao Batalha e apresentará uma relação numa reunião marcada para o dia 22 de junho. Neste encontro será definido o número de mudas de árvores necessárias para recompor a mata ciliar. E a chuva ajuda bastante na preservação desses afluentes, mas, de novo, desde que haja mata ciliar. É que a chuva rápida e intensa também acaba levando mais terra do que água para o rio. E tem previsão de pancadas de chuva para a região de Bauru ainda nesta semana. Veja os detalhes no mapa. Agora chove em pontos isolados do estado na região centro-sul, como em Santa Cruz do Rio Pardo. Para amanhã estão previstas mais pancadas no período da tarde. Na quinta-feira, a chuva deve atingir todas as regiões paulistas. Bauru pode ter uma chuva rápida amanhã à tarde. Na quinta-feira, a probabilidade aumenta. Agora, a umidade do ar é de 62%. A velocidade dos ventos é baixa, de 3 km por hora. A temperatura segue estável, foi dos 19 aos 30 graus, mesma variação de ontem. Para amanhã, a mínima prevista é de 21 e a máxima de 28 graus. Depois do intervalo, o prefeito Rodrigo Agostinho fala quais são as ações previstas para preservar o Batalha e o que cabe às prefeituras de Agudos e Piratininga. Daqui a pouco, voltamos num instante só. A gente volta a falar sobre o que deve ser feito no curto e no longo prazo para preservar o Rio Batalha. Conversamos com o prefeito Rodrigo Agostinho sobre a responsabilidade de cada município. Ele reconhece que é preciso agir contra um processo de degradação que já vem de muito tempo. O Rio Batalha é o nosso principal manancial, abastece metade da cidade praticamente. É um rio que a captação é feita na cabeceira, muito próximo das nascentes. Nós estamos falando de um rio de 170 quilômetros, onde a captação é feita nos primeiros 21 quilômetros. É uma região, de certa forma, montanhosa, com relevo bem difícil, o que facilita também a formação de erosões. Toda a cabeceira do Rio Batalha foi desmatada no passado. Foi do Batalha que foram retiradas a madeira para a fabricação das primeiras casas da cidade, dos trilhos das estradas de ferro. Então, a degradação dele já é muito antiga. O que a gente vai estar fazendo agora é complementando ações que foram realizadas ao longo dos últimos 20 anos de recuperação da mata ciliar. Então, nós vamos tentar recuperar as matas ciliar naquelas propriedades onde, na época, os proprietários não autorizaram. Vamos estar fazendo um esforço concentrado junto à questão das estradas rurais. A Prefeitura também está inaugurando mais um viveiro de mudas esse ano, um viveiro grande, localizado na região do Jardim Botânico, para complementar essas ações dessas mudas. Nós tivemos um projeto agora aprovado na Agência Nacional de Águas, um projeto que vai ajudar muito nesse trabalho da recuperação das matas ciliares, das nascentes, enfim. E, além disso, nós recebemos agora uma doação também da Secretaria da Agricultura do Estado de mais 100 mil mudas. Então, tem um conjunto de ações aí que vão estar sendo desenvolvidas junto com a sociedade civil e envolvendo também as prefeituras da região. No caso de Agudos, nem Agudos nem Piratininga extraem água do Batalha, né? Mas no caso de Agudos, nós estamos verificando, né, que é um município muito grande e que onde está aí os maiores problemas, né, principalmente relacionados a proprietários rurais que desmataram até mesmo a margem do rio. No caso de Piratininga, o maior problema nosso agora é a ocupação do solo, o uso e ocupação do solo. Nós temos em Piratininga cerca de 6 empreendimentos de loteamento sendo aprovados, todos eles na bacia hidrográfica do Rio Batalha, o que representa um grande risco, porque qualquer vazamento de esgoto vai parar no rio que fornece a nossa água, qualquer erosão vai levar terra para dentro do rio. O lixo depositado nas ruas desses bairros, qualquer chuva vai levar para dentro do rio. Então, a gente vê aí estratégias diferentes com cada um. Nós chamamos os municípios para um diálogo, eles participaram desse diálogo e a gente gostaria também que o Conselho Gestor da área de proteção ambiental do Rio Batalha participasse também dessa discussão, envolvendo os demais municípios na gestão do uso do solo. Eu acho que esse é um grande desafio da humanidade, né?
Nós não podemos mais extrair da natureza aquilo que a natureza não pode nos dar. A gente verifica isso sempre quando a gente entra em período de escassez de chuva e o rio praticamente desaparece. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, todos os municípios. A sustentabilidade é uma agenda que tem que ser permanente. É possível crescer com respeito ao meio ambiente. Às vezes, isso custa caro, às vezes os municípios estão dispostos a pagar, às vezes não. Então, nós vamos ter que ter um diálogo permanente com os municípios, inclusive dentro da cidade de Bauru, até porque já começam a surgir propostas de flexibilização da própria área de proteção ambiental, né? A área de proteção ambiental foi criada em 1996, justamente para preservar o nosso manancial. Ela foi sendo regulamentada aos poucos e o que a gente espera agora é que haja esse equilíbrio nessa discussão. E antes de encerrarmos, um lembrete para quem acompanha o Bauru Basquete. A equipe e o Flamengo iniciam hoje, às 9h30 da noite, a decisão do título do NBB, o Novo Basquete Brasil. O primeiro jogo da série melhor de 3 será no Rio de Janeiro, casa do time carioca. O segundo duelo está marcado para sábado, às 10 da manhã, em Marília. O mando deste jogo é dos bauruenses, mas como o ginásio Panela de Pressão não tem a capacidade mínima exigida pela Liga, o confronto foi transferido para a cidade vizinha. Caso seja necessária, a terceira partida será disputada no dia 6 de junho, novamente em Marília. Estamos na torcida. É isso por hoje. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. O Unesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!